Olá, sou Herbert Claros, sou metalúrgico de São José dos Campos, membro da Executiva Nacional da CSP com Lutas e também do Setorial Internacional da CSP com Lutas. E hoje a gente vai ter uma entrevista com o companheiro Fábio Bosco, mais conhecido como Fabinho, ex-metroviário e também membro do Setorial Internacional da CSP com Lutas. Somos colegas aí no Setorial Internacional. E o Fabinho é expert no assunto Palestina, Síria, Egito, de todas as mobilizações dos trabalhadores aí no mundo árabe, o Fabinho acompanha. E hoje a gente vai conversar com ele sobre as mobilizações que estão acontecendo na cidade de Al-Quds, né, que é a cidade de Jerusalém, na Palestina. A gente está acompanhando aí pela mídia todo um levante dos trabalhadores, né, na cidade de Jerusalém, e isso desperta, claro, uma curiosidade de todo o movimento social e sindical, e é importante uma explicação sobre todo esse tema. Então a gente vai ter algumas perguntas para o companheiro Fabinho. Vamos lá. Fabinho, a gente já está acompanhando pela mídia, pela internet, uma série de manifestações que estão ocorrendo na cidade de Al-Quds, né, a Jerusalém. Você poderia explicar para a gente por que na cidade, né, as principais matérias estão acontecendo, que está sendo o centro dessas manifestações? Você poderia explicar isso para a gente? O Estado de Israel quer judaizar toda a cidade e as áreas ao redor de Al-Quds, Jerusalém. Então esse processo de judaização ele vai promovendo uma expulsão dos palestinos de diversas formas. Uma delas está ocorrendo num bairro de Al-Quds, Jerusalém, próximo da Cidade Velha, que é chamado de Sheikh Jarrah. Esse bairro, que acontece? A prefeitura de Jerusalém, que está ligada ao Estado de Israel, ela vai decretando a expulsão, a saída obrigatória, o despejo, digamos assim, de famílias palestinas que estão nesses bairros, entregando essas casas para famílias de colonos, em geral europeus ou norte-americanos, de religião judaica. Então, só que isso vai gerando um conflito. Ao mesmo tempo, há um outro conflito ocorrendo na mesma cidade que tem a ver com o seguinte: a mesquita mais importante dentro da Palestina ocupada, e a terceira mais importante para todos os muçulmanos do mundo, é chamada de Al-Aqsa. Ela fica na cidade velha de Al-Quds, Jerusalém. E o Estado de Israel não quer permitir que a população muçulmana vá maciçamente a Al-Aqsa para rezar, particularmente nesse mês. Esse mês é o mês de Ramadã, é um mês no ano em que os fiéis da religião muçulmana, eles fazem jejum durante o dia, aí eles quebram o jejum no início da noite e pouco antes do amanhecer, né? Então à noite eles estão sempre, um momento da quebra do jejum, e o que se segue é um momento de confraternização entre as famílias. Então eles vão maciçamente em direção a essa mesquita, que é a mesquita mais importante. E o Estado de Israel não quer permitir. E por isso que a gente vê na televisão esses conflitos terríveis do Estado de Israel tacando bombas, água suja sobre a população muçulmana que está indo para a mesquita rezar. Tem também um outro conflito na entrada da Cidade Velha, na porta de Damasco, né? Que conflito é esse? Ali a juventude palestina em geral se concentra, né? Para conversar, para confraternizar, para comer um sanduíche, enfim, para ter um mínimo de lazer. E o exército israelense não quer deixar que eles permaneçam lá. Então isso tem sido fonte de conflito. Você vê em 3 diferentes pontos da cidade, tem mais alguns conflitos em outros pontos, né? Então essa é a natureza do conflito que está ocorrendo lá. Tem a ver com esse processo de limpeza étnica que já tem 73 anos, né? Fabinho, muito obrigado pela explicação, foi muito boa. Agora uma coisa, Fabinho, é importante você explicar qual é a natureza, né? A natureza do conflito na Palestina, né? Contra o Estado de Israel. Você poderia explicar para a gente qual a natureza desse conflito? Herbert, olha, para entender bem qual que é a natureza desse conflito que está ocorrendo na Palestina ocupada, na cidade de Al-Quds, né? Que nós conhecemos como Jerusalém, é preciso entender quais são os lados em disputa. Os palestinos, quem são os palestinos? É a população árabe
que vive na Palestina há centenas de anos e que tem diferentes religiões. A maioria deles são muçulmanos de linha sunita, mas também há uma proporção importante de cristãos, tem judeus, tem gente que não profere qualquer religião. Então esse é o povo palestino, né? De outro lado, a gente tem o Estado de Israel. O Estado de Israel foi formado por uma imigração maciça de judeus da Europa, principalmente da Europa Central, que foram trazidos à Palestina por um movimento chamado Movimento Sionista, em aliança com o imperialismo britânico. Esses dois fizeram uma migração maciça para a Palestina com o fim de criar um Estado artificial, inimigo da população árabe, para poder exercer controle, né, sobre toda a região do Oriente Médio. Então essas são as duas partes em conflito. O Estado de Israel, desde a sua formação em 1948, há 73 anos atrás, ele pratica uma coisa que o direito internacional chama de limpeza étnica. Ou seja, esse Estado ele atua com relação à população palestina, que é uma nacionalidade oprimida, né? Uma política de expulsão e de apartheid, né? Essa política vem desde 1948 até os dias atuais. Fabinho, uma outra pergunta. É possível afirmar que nós estamos observando o surgimento de uma terceira intifada na Palestina? Essa questão da terceira intifada, né? Intifada é uma palavra em árabe que quer dizer levante, né? A primeira intifada ocorreu em 1987, foi um levante da população que não aguentava mais viver sob um esquema de opressão, de apartheid, de limpeza étnica todos os dias. Então era também chamada de Revolução das Pedras, porque a população se utilizava de pedras para atacar o exército israelense. Posteriormente houve uma segunda intifada em 2000 e hoje, se você ligar o noticiário internacional, as autoridades internacionais, governo dos Estados Unidos, governos europeus estão sempre preocupados sobre a possibilidade de aparecer uma terceira intifada, né? Porque um levante como esse ninguém sabe como termina e pode terminar com uma vitória dos palestinos, né? Sobre essas forças que ocupam as terras dos palestinos. Então, a possibilidade de surgir essa terceira intifada, ela está colocada, porque a situação dos palestinos é terrível em todos os aspectos: econômico, desemprego super alto, sempre recebem os piores salários, eles estão divididos, né, em 4 grupos diferentes, metade está expulso da Palestina, a outra metade que está dentro, você imagina, na faixa de Gaza tem 2 milhões de palestinos sitiados, eles não podem sair de Gaza, né? Você tem na Cisjordânia um sistema de checkpoints que até você, Herbert, quando você esteve lá, você presenciou, você filmou o muro, né, o muro do apartheid. Em Al-Quds, você tem essa situação de expulsão, né, das famílias de suas casas para abrir espaço para novas colônias israelenses. Então essa situação brutal pode fazer com que, sim, que a população palestina se una e se levante contra esse sistema de opressão. Fabinho, para a gente finalizar, você pode explicar quais são as atividades que a CSP Com Lutas está envolvido em relação à solidariedade ao povo palestino? De nossa parte, aqui no Brasil, nós estamos em solidariedade, né? Em solidariedade com o povo palestino, na sua luta para libertar todas as suas terras, desde o Mar Mediterrâneo até o Rio Jordão. E, inclusive, neste sábado a gente vai fazer uma carreata aqui em São Paulo, saindo de um bar palestino tradicional chamado Al-Jania, que vai de lá até a frente do estádio do Pacaembu, com bandeiras palestinas, para dar um gesto de solidariedade a essa população palestina sofrida, mas que está se levantando para defender os seus direitos. Muito obrigado, Fabinho.
Foi ótimo essa entrevista, nossa, a forma como você explicou, muito didático, muito obrigado. Espero que você, ouvinte aí, né, tenha gostado, tenha aprendido um pouco mais, e se quiser conhecer um pouco mais, visita o nosso site, o site da CSP com Lutas, nossas redes sociais, e a gente também pode interagir, inclusive com dúvidas, perguntas que tiverem, a gente pode estar ajudando também. Valeu? Muito obrigado. Até mais.